Olá, meu nome é Laura Teixeira Olá, meu nome é Sara Cordeiro. Olá, meu nome é Tabata Pena. e o nosso grupo vai falar um pouco sobre a decisão do caso do Tribunal de Justiça da União Europeia, no caso Google Espanha versus Mário Gonzalez. O direito ao esquecimento, ou seja, o direito do indivíduo de não ser lembrado por situações vexatórias do passado, tem sido objeto constante de debates com o surgimento de tecnologias atreladas ao meio online e tem como desafio de implementação o equilíbrio entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão e a privacidade dos indivíduos. O nosso trabalho vai realizar uma análise sobre a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, no caso Google Espanha versus Mário Gonzalez, a fim de demonstrar esse papel histórico da decisão no que tange à proteção de dados na internet e de como os princípios da União Europeia estão contidos na decisão e seus efeitos transnacionais na elaboração da Lei de Proteção de Dados no Brasil. O caso que a gente vai discutir surge a partir de uma ação motivada pela Agência Espanhola de Proteção de Dados e Mário Costeja Gonçalves contra o Google Inc. e o Google Spain. Mário o Mário Costeja Gonçalves realizou o pedido para que as ferramentas de pesquisa parassem de exibir dois anúncios publicados no jornal La Vanguardia, referentes a um leilão imobiliário em que ele se envolveu durante os anos 90, devido a um processo de penhora para a quitação de dívidas previdenciárias. O requerente alegou que não havia mais justificativa na divulgação de seus dados, uma vez que as dívidas já haviam sido pagas há muito tempo. O processo passou por instâncias nacionais até ser examinado pela grande seção do Tribunal de Justiça da União Europeia. A controvérsia jurídica no caso, e que foi analisado pelo tribunal, diz respeito aos artigos 2º, alíneas B e D, artigo 4º, inciso 1º, alíneas A e C, artigo 12, alínea B e artigo 14, parágrafo 1º, alínea A. Todos a Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, referente à proteção dos dados pessoais no âmbito da União Europeia. Os artigos 7º e 8º da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, que também tem como tema privacidade de dados, foram discutidos pela Corte. O Tribunal de Justiça da União Europeia, por meio de decisão histórica realizada no dia 13 de maio de 2014, reconheceu o direito a apagar dados pessoais da internet e defendeu o domínio do indivíduo sobre os seus dados pessoais, expostos no âmbito cibernético por meio de recognição do direito ao esquecimento. A Corte concluiu que as atividades das ferramentas de busca se relacionam com o conceito de tratamento de dados presentes nas Diretiva 95/46 e que, por isso, o Google deve ser responsável pela proteção de dados sobre a vida privada dos cidadãos. Assim, o tribunal estabeleceu que a desindexação das informações pelos buscadores de internet pode ser requerida por particulares, por meio do direito de oposição, estabelecido pelo artigo 14 da Diretiva 95/46, e que essa desvinculação da informação dos sites de busca se daria a partir de algumas premissas, como a natureza da informação divulgada na internet e o interesse público sobre tais dados. Então, a partir da ponderação gerada pela colisão do direito econômico das empresas que configuram as ferramentas de pesquisa e entre o direito fundamental do indivíduo de dispor sobre os seus dados privados, o tribunal decidiu a favor desse último. Nesse contexto, a Corte entendeu que não existem mais motivos para que os dados sobre o leilão imobiliário de Mário Costeja Gonçalves, ocorrido há cerca de 16 anos, se mantenham vinculados aos buscadores online. Em seguida, eu analisarei os 3 princípios estruturantes do direito europeu, da ordem jurídica comunitária, como eles se fazem presentes no caso. Mas, primeiramente, eu acho relevante esclarecer alguns pontos relevantes sobre a natureza desse documento. Esse acórdão, ele pode ser classificado como um pedido de decisão prejudicial, uma vez que a Audiência Nacional, que é o órgão jurisdicional da Espanha, pediu ao Tribunal de Justiça que interpretasse alguns dispositivos da Diretiva 95/46, especialmente à luz do artigo 7º e do artigo 8º da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, de forma que ele precisasse determinasse o que significavam alguns termos e expressões que estavam na diretiva e se eles abarcavam ou não a situação exposta no caso principal, para que então a Corte Nacional pudesse julgar o litígio pendente de acordo com os resultados determinados pelo tribunal. Nesse sentido, é importante sublinhar que o processo de reenvio prejudicial desempenha um importante papel na proteção dos direitos individuais, isto é, ao interpretar objetivamente acerca de algumas disposições e as condições de aplicabilidade da diretiva, maior é a proteção e a segurança jurídica oferecida por esse documento. Especificamente no caso que estamos analisando, proporciona uma maior e mais densa proteção ao direito à vida privada,
Um exemplo dessa interpretação é o que tange o que eles entendem como responsável por tratamento de dados. E aqui eu farei um pedaço do acórdão no texto literal. Por outro lado, importa declarar que seria contrário não só à redação clara dessa disposição, mas também ao seu objetivo, que consiste em assegurar, através de uma definição ampla do conceito de responsável, uma proteção eficaz e completa das pessoas em causa, excluir dela o operador de motor de busca pelo fato de não exercer controle sobre os dados pessoais publicados na página da web de terceiros. Nesse momento, é importante analisar como os princípios da primazia e da aplicabilidade imediata podem ser percebidos como base na eficácia dessa decisão. A aplicabilidade direta, resumidamente, de acordo com o artigo da professora Jamile, determina que as normas comunitárias são aplicáveis no direito interno dos Estados-membros com status de direito positivo, ainda que não tenham passado por processo de internalização da legislação nacional. E é importante salientar que, segundo o professor Borchardt, o Tribunal de Justiça, desde 1970, estende esse princípio às disposições das diretivas, como direito derivado. É importante salientar, como também o professor Borchardt afirma, que a aplicabilidade imediata, entre aspas, reforça a posição dos indivíduos na medida em que transforma as liberdades previstas no mercado comum em direitos que podem ser invocados perante tribunais nacionais, o que foi exatamente o caso do senhor Gonzalez, que pede que os seus dados pessoais não sejam mais tratados e expostos na web, o que tem íntima relação com o resultado do artigo 28 da diretiva, que informa que qualquer pessoa pode apresentar à autoridade de controle, no caso, a AEPD, um pedido de proteção dos seus direitos. No que tange ao efeito direto, como qualidade jurídica, ele não é atribuído às diretivas, podendo apenas exclusivamente ser invocados quando o Estado-membro não tenha internalizado as disposições das diretivas com o objetivo do seu resultado durante o tempo que lhe foi designado. Por fim, que é a base da funcionalidade da efetividade do direito normativo, que é uma consequência natural da prática dos princípios acima citados, faz com que a aplicação do direito comunitário seja adotada de ampla amplitude, uniformidade e incondicionalidade. Dessa forma, no caso, nós podemos ver o primado do direito emanado da União Europeia no momento em que exclusiva a competência do tribunal de examinar e interpretar sobre a legislação comunitária, que sublinha não só a preeminência na persecução dos fins estabelecidos pela União Europeia, tanto no direito de exame quanto nos outros tratados como a Carta, como também no dever dos juízes nacionais de respeitar os princípios comunitários ao compreenderem que é do tribunal a sua edificação prática. Dessa forma, pode-se perceber a supranacionalidade dessa decisão. Bom, agora eu vou falar sobre os impactos do julgamento do reenvio prejudicial na legislação e jurisprudência brasileiras. Então, como demonstrado anteriormente, o reenvio prejudicial sobre o direito ao esquecimento julgado pelo Tribunal de Justiça Europeu representou um marco na jurisprudência do ordenamento jurídico da integração. Afinal, apesar de já previstas proteções ao tratamento de dados em algumas das constituições de países membros, como a da própria Espanha, que é parte no caso, e na Diretiva 9546 do Bloco, houve, após o julgamento, uma necessidade de estabilizar o entendimento em outras fontes, como os regulamentos, que têm aplicabilidade imediata, como a colega Tabata disse anteriormente. Tal feito somente veio a ocorrer com a entrada em vigor, em 2018, do Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, em inglês, a sigla GDPR, que, dentre outros assuntos, regula, em seu artigo 17, o direito de ser esquecido e suas possibilidades e formas de aplicação. Entretanto, não são apenas os órgãos legislativos e judiciários da União Europeia que se procuram estabelecer um entendimento sobre o direito ao esquecimento. Pelo contrário, dada a grande importância do tema no mundo atual, outros países, inclusive o nosso, o Brasil, vêm buscando tratar disso em suas legislações e jurisprudências.
A relevância do assunto se faz presente devido ao impacto da internet e das mídias digitais nas vidas dos indivíduos, visto que hoje as mídias digitais, a internet, redes sociais são utilizadas como mecanismo de checagem para relações tanto interpessoais como profissionais. Assim, informações desatualizadas ou irrelevantes podem prejudicar muitos indivíduos, como foi o caso de Mário Gonzalez. Assim, é de imensa importância analisar, primeiramente, o andamento do ordenamento jurídico brasileiro no que tange direito ao esquecimento e, mais abrangentemente, a proteção de dados. Nesse sentido, pode-se destacar a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados em 2018 pelo Congresso, que, citando, segundo o artigo 1º da lei, dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, a gente pode perceber que há uma semelhança nas datas de aprovação e de entrada em vigor, respectivamente, da LGPD e da GDPR. E isso não é uma mera coincidência. A lei brasileira bebe muito das fontes europeias e teve uma aprovação acelerada por influência do regulamento da União Europeia. Além destes pormenores, há, no texto da lei brasileira, inspirações claras, por exemplo, no entendimento sobre os direitos do titular dos dados, ou mesmo no fato de que ambas as normas se aplicam a empresas que processam dados de brasileiros, no caso da GDPR, de europeus, quaisquer que sejam suas localizações. Por fim, tratando-se das diferenças entre as duas normas, é muito importante para o trabalho que a gente está apresentando ressaltar que, infelizmente, a LGDP, ao contrário da já citada GDPR, não menciona a possibilidade ou qualquer procedimento ligado ao direito ao esquecimento, sendo este, portanto, um ponto vazio, uma lacuna na legislação brasileira. E por isso tem levado casos concretos com essas prerrogativas a serem decididos nos tribunais, gerando uma judicialização. Nesse sentido, é válido ressaltar o entendimento jurisprudencial do Brasil no que diz respeito ao direito ao esquecimento. Desse modo, por meio de um exercício histórico, é possível observar que, devido à falta de um entendimento geral sobre o assunto, o judiciário brasileiro tem atendido às demandas das pessoas de formas divergentes. Entretanto, ao que parece, essa situação deverá mudar, uma vez que o ministro do STF, Dias Toffoli, reconheceu repercussão geral em uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI, que trata do direito ao esquecimento. Essa ação já deveria ter sido julgada no final de setembro, mas foi adiada. Bom, tal ação é um tanto quanto diferente do reenvio prejudicial que estabeleceu o precedente para o assunto na União Europeia, uma vez que trata-se de um pedido de parentes de uma vítima de homicídio da década de 60, de que este não fosse representado em um programa televisivo. Entretanto, apesar das diferenças consideráveis, especialistas da área entendem que o julgamento do caso pelo STF é um bom pretexto para que se defina um entendimento único, juntamente de limites e especificidades para casos de direito ao esquecimento no Brasil. Bom, finalmente, é claro como as decisões e precedentes abertos pelo bloco da União Europeia têm importantes efeitos extraterritoriais, ou seja, servem de base para leis e decisões jurisprudenciais ao redor do mundo, inclusive no Brasil, como exemplificado anteriormente por mim e pelas colegas. Tais influências são extremamente benéficas e acredito que outros precedentes e iniciativas tomados pelos órgãos legislativos e judiciários da União devem ser seguidas por países ao redor do mundo. Por exemplo, no que trata de questões ambientais, setor que a União Europeia tem tratado de forma bastante progressiva. Além disso, eu penso que, especialmente para o Brasil e para o Mercosul, há muito a se espelhar na União Europeia e nas suas decisões no que tange à manutenção do bloco econômico. Bom, é isso. Agradeço pela atenção de vocês e espero que tenham aprendido um pouco mais sobre a decisão de direito ao esquecimento na União Europeia. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada.